Eu sou Rafael, psicólogo, e você pode ser uma obra-prima e um trabalho em andamento simultaneamente. Hoje a reflexão é sobre Gyu Tomioka. Tem spoiler de todo o anime de Demon Slayer. Vamos lá. Se sentir uma farsa é um sentimento muito difícil. Parece que nada do que você faz é o suficiente para você se sentir digno de estar onde está. Muitas pessoas passam por isso e talvez você esteja passando por isso agora. A história do Tomioka é sobre farsa, não merecimento e busca por controle. Um dos melhores personagens de Demon Slayer. Se de novo você estava errada, as pessoas gostam do Tomioka. Eu sou diferente de vocês. Essa é uma frase importante para esse personagem, que antes de tudo se vê como alguém que não merece o que de fato tem. E é por esse motivo que ele se sente diferente dos outros. Ele não se vê como os outros Hashiras se veem. Ele é o Hashira da água, mas ele não se sente digno disso. A primeira impressão que temos dele é de alguém extremamente misterioso e calmo. Só que dentro dessa calma e quietude que ele passa, existe uma série de tormentas que são vividas por ele sem os outros ao seu redor perceberem. Tomioka cresceu ao lado de seus pais. Certo dia, sua família foi atacada por demônios e seus pais e sua irmã acabaram morrendo. E sua irmã morreu tentando salvar ele. Ele foi encontrado pelo Pilar da Água, Sakonji. Nessa situação, ele encontra uma pessoa que se tornaria seu melhor amigo, que era o Sabito. Os dois eram crianças órfãs. E desde essa época, o Tomioka já tinha se culpado muito pelo que tinha acontecido com sua irmã. Sabito, na época, inclusive, falou palavras duras para o Tomioka para ele se lembrar do sacrifício que sua irmã fez por ele. Aquele era um modo de trazer o Tomioka de volta, já que apenas ele estava se concentrando na culpa que ele sentia, e não exatamente no que sua irmã queria para ele. Os dois depois entraram na seleção final. Nessa seleção, Tomioka foi ferido, mas foi salvo pelo Sabito, que tinha derrotado todos os Onis, mas acabou morrendo no processo. E isso acabou causando outra grande ferida no personagem, que mais uma vez sentia que não merecia viver. Primeiro foi sua irmã que se sacrificou para proteger ele. Depois Sabito, seu amigo, que acabou morrendo. E em todas essas situações, ele sobreviveu. Ele ficou vivo. Sua história de vida mostra como ele sempre acabou sobrevivendo, enquanto as pessoas que ele gostavam acabaram morrendo. E mais, tentando protegê-lo. O que causou nele a culpa do sobrevivente. Algo que eu citei no vídeo do Eduardo Elric. A culpa do sobrevivente é a experiência de sofrimento psicológico devido a sobreviver ou escapar de uma situação relativamente ilesa ou não afetada, em comparação com outras pessoas. Tais sentimentos não são necessariamente racionais, e estudos realizados com veteranos de guerra mostram que geralmente compreendem isso, mas ainda assim podem ter a certeza de que poderiam ter feito algo para salvar um colega soldado e assim sentirem-se responsáveis pelo seu destino. Eles podem até sentir como se estivessem traindo os mortos. Tomioka logo depois acaba se tornando um Hashira da Água, mas para ele esse cargo era do seu amigo que tinha morrido. E a forma que o Tomioka encontrou para lidar com esse trauma foi treinar mais do que qualquer outro. Só que por mais que ele fizesse isso, sua dor interna não necessariamente passava, pois tinha ficado um trauma que estava sempre com ele. Tomioka fica extremamente apegado ao passado, e a gente vê isso nas suas roupas. Metade da roupa que ele usa é do Sabito e outra metade é em homenagem à irmã. Tomioka faz questão de ter a roupa dos dois para nunca se esquecer daqueles que morreram para ele estar vivo. E esse é o ponto. Tomioka sente como se ele não merecesse estar vivo, o que gera nele uma enorme culpa. E foi essa culpa que acabou tornando ele mais pragmático com a vida no geral. É como se agora ele quisesse cada vez mais minimizar os danos, ou seja, reflexo de algo que assombrou ele por anos. E a forma que ele encontrou para lidar com isso, de alguma maneira, quando ele consegue de fato agir de acordo com ela, é muito positiva, pois ele passa a focar apenas no que ele poderia fazer, ou seja, treinando e ficando mais forte. Só que também foi se isolando. Parece que o sentimento de que ele era indigno era maior do que qualquer outra coisa. Sua personalidade é uma forma de defesa por tudo que ele vivenciou. Nós humanos, e algumas pessoas mais do que outras, procuram tentar ter alguma forma de controle. Por isso ele treinou tanto, por isso ele se esforça tanto, mas parece que nada disso é suficiente. Parece que nada do que ele faz, do que ele propõe a fazer, de fato convence ele mesmo. No começo do anime, nem o Tanjiro e nem a gente esperava que por trás de tanta frieza existisse uma grande culpa, uma vergonha e uma tristeza gigantesca. Em alguns momentos de nossa vida teremos que tomar decisões difíceis, mas inevitavelmente teremos que tomar. Negar isso é basicamente negar a própria experiência de viver, a experiência de escolher. Tomioka nos mostra essa dinâmica, ter que fazer uma escolha, mesmo no fundo querendo escolher outra coisa, justamente porque aquela coisa é mais racional, faz mais sentido. Só que para ele começar a ter esse tipo de atitude, ele teve que passar por muita dor. Viver uma vida onde você decide tomar decisões difíceis não é fácil, mas pode ser libertador. Muito do nosso sofrimento vem de querer que as coisas sejam de uma forma que absolutamente não existe. A nossa base do sofrimento vem do apego ao que deveria ser. Jamais tenha piedade por um Oni que devorou humanos. São duras palavras que ele cita para o Tanjiro, mas que fazem total sentido para esse personagem, para a dor que ele sofreu e para o contexto. Tomioka exala pragmatismo após tudo que ele passou. Mesmo se não conseguir, crie força e ande. E com isso ele encontra nesse pensamento mais estoico uma forma
de se defender dessas situações passadas. O estoico romano Epicteto escreveu a famosa frase: as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pelas opiniões que têm das coisas. Parece algo muito óbvio e realmente é, mas tudo que é óbvio também é muito negligenciado. O evento em si não necessariamente tem o poder de nos angustiar. Caso contrário, como duas pessoas reagiriam à mesma situação de forma diferente. Você assiste um anime, você ama aquele anime, mas outra pessoa pode odiar aquilo. O sentimento de amor e ódio é provocado pelo anime? Não, mas sim provocado pela própria pessoa que assistiu aquele anime, pelas experiências dela e a forma que ela interpreta o mundo. Por isso, um dos maiores ensinamentos da filosofia estoica é que para você ter menos sofrimento, você precisa focar nas coisas que você pode controlar, ou seja, você mesmo. E o Tomioka tenta com todas suas forças a fazer isso. Estudos mostram que depois de apenas uma semana praticando o estoicismo, muitas pessoas relatam um aumento significativo no seu bem-estar, ajudando muito no controle emocional. E o controle emocional do Tomioka é um dos pontos mais fortes desse personagem. Quando ele encontra um Tanjiro que estava sofrendo por ter que lutar contra a própria irmã, ele de alguma forma se projetava naquela situação. Ele cita pra si mesmo: se pelo menos você fosse mais forte. Aquelas palavras são como se estivessem sendo ditas para ele mesmo, porque no passado ele sente que faltou força para conseguir proteger aqueles que eram importantes pra ele. Com isso, essa cena onde ele deixa a Nezuko sobreviver e a responsabilidade de tudo isso nas mãos do Tanjiro, foi um momento onde ele, ao mesmo tempo em que ele quebrava o seu código como caçador, ao deixar um Oni sobreviver, também acabava passando por cima de sua própria raiva, ao também deixar um Oni sobreviver, pois ele confiava que aquela situação era diferente das outras. Seu pragmatismo é como se fosse uma forma dele se manter no presente, focando no que importa. Mas o que vemos de fato é que o passado influencia muito ele. Então essa busca no presente, esse foco no presente é uma forma de defesa, que funciona em muitos momentos. Quando nossa atenção se fixa no passado, ela se fixa em uma memória, uma história, uma espécie de ficção. Quando nossa atenção é atraída para o futuro, nesse momento ela é atraída para uma fantasia. Nossa única realidade de fato é o presente. O escritor e monge Thich Nhat Hanh respondeu que o melhor planejamento para o futuro acontece quando se traz o futuro para o momento presente, não quando se abandona o momento presente para entrar no futuro. Porém, o Tomioka convive bastante com esse dualismo. Ele consegue em muitos momentos se manter no presente, mas dois fatores moldados pelo seu passado influenciam muito ele. O complexo de inferioridade é frequentemente descrito como um tipo de autoaversão resultante de ser comparado ou comparar-se com os outros. A implicação é que isto faz com que o indivíduo tenha uma noção subvalorizada de si mesmo ou das suas capacidades, no todo ou em parte. O Sabito tinha feito isso no passado, só que o Tomioka meio que esqueceu. Sabito tinha conversado com o Tomioka para ele ressignificar esse evento, para ele dar mais valor ainda e pensar mais no que realmente a irmã dele queria pra ele. E o Tanjiro faz isso depois. Tanjiro cita que a melhor maneira do Tomioka lidar com isso era tentar honrar aqueles que partiram, se esforçando para que mais situações assim não acontecessem novamente. O outro ponto é sobre o fenômeno do impostor, que acontece muito com esse personagem. Algumas pessoas, por mais que alcancem muitos objetivos, sentem como se não fossem dignas, como se fossem uma fraude. Um estudo recente mostrou isso. O estudo mostrou duas coisas. Primeiro, o grau autorrelatado do fenômeno do impostor não está relacionado à inteligência ou desempenho real medido. E em segundo lugar, o teste apoiou a suposição de que as pessoas com tendência ao fenômeno do impostor desvalorizam o seu desempenho medido objetivamente e atribuem resultados positivos a causas externas, como a sorte e o acaso, mas não as suas próprias capacidades. Isso acontece com o Tomioka. Ele não se vê digno do que ele fez. Ele não se considera digno do que ele já batalhou, do que ele treinou. É como se ele ignorasse o fato de ter se tornado e se mantido Hashira por tanto tempo. É como se ele não observasse sua própria evolução com o tempo. É como se ele estivesse indo no passado, quando ele não era um Hashira ainda, quando era apenas alguém indefeso que não conseguiu salvar as pessoas que ele amava. Isso é algo comum em pessoas que sofrem desse fenômeno. É como se eles não vissem o tempo passar e não conseguem perceber que eles estão melhores do que antes, mesmo que fatos e dados reais mostrem isso. Tomioka tenta aplicar o estoicismo, tenta ser mais estoico, porém quando alguém está em perigo, quando alguém que ele gosta está em perigo, ele meio que quebra isso. É como se tudo que ele passou voltasse naquele instante e vem um medo gigantesco de repetir tudo novamente. Se você já passou por eventos traumáticos no passado, pode sentir que precisa controlar tudo para evitar que coisas semelhantes aconteçam novamente. É por isso que pessoas com transtorno de estresse pós-traumático experimentam hipervigilância, um estado de consciência constante e maior alerta ao perigo. São nesses momentos de perigo que Tomioka deixa a sensação de controle dominar ele. O desejo de ser capaz de controlar o que nos rodeia e as circunstâncias está enraizado na nossa consciência. Isso acontece porque quanto mais sabemos sobre o nosso mundo, mais seguro nos sentimos. Por outro lado, quanto menos sabemos, mais medo sentimos. A necessidade de controlar está diretamente enraizada no medo, especificamente no medo do que pode acontecer fora do nosso controle. Mas como ele mesmo cita o Tanjiro, seu único ponto de controle é a si mesmo. O distanciamento é outra forma que ele usou para tentar lidar melhor com sua culpa e vergonha. Foi se distanciando das pessoas
pessoas ao seu redor que ele conseguiu lidar melhor com isso. No começo pensamos que é algum tipo de arrogância, mas depois vemos que na verdade ele se sentia inadequado. Shinobu cita brincando que ninguém gosta do Tomioka, uma experiência que alguém que é mais introvertido quase sempre acaba passando. Por não se expressar muito, por não ser muito expansivo, os introvertidos acabam gerando dúvidas nos outros sobre quem eles são de fato. E aí o Tomioka combina com seu lado pragmático e isso piora ainda mais a percepção dos outros sobre ele, e com isso ele é visto como alguém sem emoções, o que sabemos que não é verdade. Tudo isso é apenas uma forma dele lidar consigo mesmo. Ele tenta parecer rude, mais arrogante, para que ninguém mais tenha que passar pelo que ele passou. E o Tanjiro, mais uma vez, ele é marcado como um protagonista que entende bem os outros, consegue dizer as palavras certas para o Tomioka. Tanjiro pergunta a Tomioka o que o Sabito tinha confiado a ele. Essa pergunta mexe totalmente com Gyu. Ele percebe que o Sabito e sua irmã tinham feito tudo isso porque escolheram que ele sobrevivesse. Ou seja, ele era o grande motivo. E com isso o Tomioka entende que os dois ainda estavam nele. Mais uma vez o Tanjiro mostra seu poder em tocar os outros com sua enorme empatia. Aquele diálogo é fundamental para que o Tomioka comece a aceitar o que de fato houve. Ele começa a perceber que as pessoas que ele perdeu ainda vivem dentro da essência dele. E o que de fato ele poderia controlar é como as coisas poderiam ser de agora em diante. Se você se sente assim como o Tomioka, perceba a sua evolução. Lembre-se de como você era antes e de como você é agora. Observe que você não é mais como antes. Talvez você não esteja no lugar onde você imaginava, mas em muitos aspectos você está melhor ao que você já foi um dia. O fenômeno do impostor prega uma peça em nós. É como se ficássemos presos a um período específico no tempo. É como se ignorássemos toda a passagem e nos concentramos em um eu que não existe mais, que está melhor. Tomioka não era mais o garoto indefeso de antes. E você também não é o mesmo de 5 anos atrás. Existe o que se percebe e existe o que é de fato. Pois você não deixa de ser o que você é apenas por não ter percebido o que se tornou. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.